E os jornalistas do NE45, Celso Ishigami, Fred Figueroa e Cássio Zirpoli debateram sobre este Bahia atual, Bahia Grupo City, tá? Inclusive o Fred Figueroa soltou a seguinte aspas: esse Bahia não existe mais. Calma, gente. Não é uma crítica não, tá? Não é que está rebaixando o Bahia e enaltecendo o Grupo City. É uma realidade. O Bahia que a gente estava acostumado a ver nos últimos anos, este Bahia não existe mais porque muito possivelmente a perspectiva dos próximos anos para o Bahia é uma perspectiva de um Bahia muito mais vencedor do que a gente viu até o momento. O último grande título do Bahia foi em 1988, gente, Campeonato Brasileiro. De 88 para cá, o Bahia se limitou a vencer Campeonato Estadual e Copa do Nordeste. Massa! Mas nada que o Sport não tenha feito, o Ceará não tenha feito, o Fortaleza não tenha feito, né? Principalmente no que se refere a estaduais e torneios regionais como a Copa do Nordeste e até mesmo o Vitória, né? Que hoje está ruim das pernas no Campeonato Brasileiro da Série A, mas tem os mesmos títulos de Copa do Nordeste do Bahia. Eu acho, a opinião minha, que o que os jornalistas estavam falando, e principalmente esta frase do Fred Figueroa, foi se referindo a um Bahia de futuro, que a perspectiva é realmente boa, tá? Antes de eu trazer aqui o corte deste papo bem legal entre os jornalistas Celso Ishigami, Fred Figueroa e Cássio Zirpoli, jornalistas torcedores do esporte e que são de Pernambuco. No caso, o Cássio, ele nasceu no Amapá, se não me engano, mas já está radicado em Pernambuco há muitos anos. Pode se considerar um pernambucano também, mas torcedores do esporte, os três, tá? Olha só como nós pernambucanos sabemos falar e enaltecer os clubes do Nordeste fora do clubismo, né? Aprendam. Dá uma olhada. Cabe a gente tentar entender aqui um pouco o que está por trás desta campanha, tanto do Bahia quanto do Atlético Paranaense, porque chama atenção de fato, né, Fê? Celso, pelo que tem acontecido no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro nos últimos anos, sempre que um líder não for o Palmeiras, não for o Flamengo, ou não for, por exemplo, um time de investimento muito pesado, como esse ano é o Atlético Mineiro, que é apontado como terceira força desse campeonato. E como foi em 2021, no ano que quebrou esse ciclo. Né? Exatamente. Vai sempre chamar atenção, tá? O Botafogo de 2023 chamou atenção, até porque veio de um campeonato carioca muito fraco. E a gente viu o que aconteceu em 2023. O Botafogo surpreendeu no início, consolidou uma liderança nunca antes vista, e aí, não sou eu que vou explicar aqui, muitos já tentaram explicar o que aconteceu com o Botafogo ano passado. A quantidade de tragédias ali da perspectiva do Botafogo, da tragédia futebolística. Né? Isso. Eu diria que o Bahia e o Atlético Paranaense, nesse momento, eles remetem um pouco ao Botafogo de 2023. Não estou dizendo que eles estão condenados ao desfecho do Botafogo, mas há uma liderança que surpreende, mas que tem explicação. Tá? Primeiro, o Atlético Paranaense é um clube que nós já nos acostumamos, sobretudo a nossa geração, já se acostumou a jogar ali em cima. É um clube que, quando entra, a gente sempre coloca o Atlético Paranaense como um candidato a Libertadores. Seja o G4, chega ao G6, ou a 7ª, 8ª vaga estendida. O Bahia não. O Bahia, historicamente, nunca ficou entre os 10 primeiros colocados nos pontos corridos. Mas esse Bahia que a gente construiu na nossa trajetória, que a gente viu, que a gente acompanhou, esse Bahia não existe mais. A gente está vendo um Bahia que virou uma SAF que é comandada pelo Grupo City, que não é qualquer SAF, né? Exatamente. E SAF, tem várias formas, mas a gente tá falando a SAF do Grupo City. Né? Na gravação desse programa, estava tendo uma liminar para devolver a SAF do Vasco, que então a compra de um ativo ao clube e associação, que é o clube de forma geral. O Cruzeiro já foi repassado, o Cruzeiro já foi vendido. Então, assim, essa ênfase de não ser qualquer SAF não tem exagero. Talvez tenha gerado, Celso, até uma repercussão menor do que deveria. Não diria nem talvez, não. Para mim é muito claro o que aconteceu. Acho que nacionalmente se repercutiu muito pouco o peso da SAF do Bahia, que é uma SAF gerida pelo Grupo City, tá? Que tem um potencial de investimento incalculável. Era infinito. Eu ia usar a palavra infinito, mas troquei aqui rapidamente por incalculável. E tem experiência no futebol de altíssimo nível, tá? Inclusive, obviamente, com o Manchester City, mas já desmembrando, já realizando trabalhos em outros países. Não aconteceu em 2023, mas no momento que o Bahia consegue evitar o rebaixamento, para 2024 o investimento veio muito pesado, compras e aquisições caríssimas de um mercado que o Bahia nunca transitou, que nenhum clube do Nordeste nunca transitou. Um jogador como Everton Ribeiro,
que era a primeira prateleira em 2023, meia do Flamengo. Claro que já não está, né, no seu auge técnico, mas continua sendo Everton Ribeiro. 2023 para 2024 não muda. O cara estava na Copa do Mundo em dezembro de 22, já Exatamente. no final do ano, para em janeiro de 24 tá no Bahia. Basicamente um ano de intervalo. Jogadores estrangeiros de alta performance chegando. Então, assim, a gente tem que entender quem são esse Atlético Paranaense e esse Bahia. O Atlético Paranaense, que Cássio pode até detalhar melhor. O balancinho do Atlético Paranaense de quase R$1 bilhão. Foi 900 milhões de reais. Aí você pode fazer várias nuances. Mas teve a venda de Vitor Roque. Vai lá vender um jogo. Exatamente. Vai vender um jogador. Não é por acaso, né? Não brotou ali. Eita, tem um aqui para vender, né? Tem uma relação lá de uma ação judicial que acabou sendo no mesmo ano que inflou bastante também esse número. Mas mesmo se você tirar, porque já tem até estudos que tentaram colocar esse orçamento do Atlético num quadro mais estável do que a gente costuma acompanhar. R$500 milhão. Exatamente. Tirando essas coisas que dão inchada ali. Sendo muita coisa. Então, Celso, a gente tem um clube que há muito tempo se consolidou no primeiro bloco, e um clube historicamente gigantesco do futebol brasileiro, mas que, de fato, na era dos pontos corridos, vive uma fase muito tímida da sua história, porém, virou a página, é um outro clube. Não é uma fase muito tímida, não. É a pior fase do Bahia no Campeonato Brasileiro. Perfeito, é um momento onde o Bahia foi bater na terceira divisão, já existiam os pontos corridos, os clubes estavam jogando a Série A dos pontos corridos, já no modelo de 20 clubes, e o Bahia estava na terceira divisão. É um período onde o Bahia nunca ficou entre os 10, e isso existe desde 2013, esse modelo. O Bahia nunca tinha passado 20 anos sem ficar entre os 10. Então, assim, não é tímido, não é muito mais do que tímido, é algo que realmente não está nem perto do que é o histórico do Bahia no campeonato. Isso, e não é, sabe, Celso, se a gente usasse aqui o termo Bahia City, não é desvalorizando. Tá claro que não é o nome oficial, os contratos são assinados protegendo a marca, protegendo as cores, protegendo o escudo. É que, por exemplo, é totalmente diferente assinar com o Bahia e com o Bragantino. O Bragantino não é SAF, foi aquisição, né? O Red Bull. Então, muitas vezes eu chamo de Red Bull. Sim. Porque o clube foi transformado, o clube é o Red Bull. Uhum. O Bahia não, é o Bahia. Mas se a gente às vezes usa o termo Bahia City, é só para sublinhar que é um novo momento, é uma nova história. Ali é um clube com potencial de investimento para disputar no primeiro bloco do futebol brasileiro. Isso tem dos anos 90 com Vitória Excel. Exatamente. E a gente chama de Palmeiras Parmalat, a gente chama de Vitória Excel. Algumas coisas ficam. Corinthians MSI. E aí, Crefisa. Palmeiras Crefisa. Então, assim, se fala menos do que devia, inclusive. Mas o Bahia City é uma forma de mostrar o que está em curso nesse momento. Então, Celso, essa nossa primeira explicação de dizer que não são duas tartarugas no árvore, tá? A gente não está aqui querendo dizer que são times que entram, que vão disputar o título do Campeonato Brasileiro. Não é isso. Mas são times que foram montados, os elencos foram montados, o potencial de investimento, a capacidade de mobilização, a experiência dos treinadores, tudo leva para que eles possam disputar o Campeonato Brasileiro naquele primeiro bloco. Tá? Não são, talvez no Brasil, como eu falei na abertura, a gente cria um bloco especial para Palmeiras, Flamengo e Atlético, né, e dentro de um primeiro bloco ter essa subdivisão desses três. Mas Bahia e Atlético Paranaense não são patamares diferentes de Cruzeiro, de Inter, de Grêmio. Jogam o mesmo campeonato. De São Paulo. Então, jogam o mesmo campeonato. E aí, numa sexta rodada, numa sétima, numa oitava, numa 12ª, não é um cometa Halley que eles sejam eventuais líderes, vice-líderes, co-líderes. Isso que o Fred falou, essa parte final, eu discordo só um detalhezinho, porque eu teria feito uma subdivisão. Quando ele foi colocando o bloco ficou muito grande. Eu acho que o segundo bloco ficou muito grande, então eu acho que, pela regularidade, até porque você está falando que é um Bahia com todo esse poder econômico, mas é um poder econômico que ele está na sua primeira prova de fogo em relação à execução. Porque a SAF, só para dar um detalhe rápido, a SAF do Bahia ela começou em 2023, ela foi assinada em fevereiro de 2023 e começa a ter os aportes oficiais ali em abril, maio, e já teve contratações o Bahia gastou quase 100 milhões, 90, 100 milhões no ano passado, e foi escapado do rebaixamento na última rodada. A rodada do drama. Esse ano ele tem um projeto diferente, que realmente desde janeiro ser todo esse processo. Mas ele precisa ser executado. Então, o poder econômico dele, ele chegou nesse pelotão. Eu talvez até tenha passado de alguns, inclusive. Acho que do Cruzeiro a situação do Bahia é bem melhor. Mas em termos de nível de entrega de competitividade, ele não está perto. O São Paulo é um clube que ganhou a Copa do Brasil, que está sempre ali. O Atlético Paranaense está sempre brigando pela Libertadores ou se classificando para a Libertadores. O Internacional é vice-campeão brasileiro. Tu nem lembra que foi vice-campeão. Assim, o vice foi o Inter. Então, assim, eu não acho que o Bahia está nisso. Eu não acho que o Bahia, esse ano, é o ano onde ele pode vislumbrar entrar nesse cenário. Não acho que esteja ainda, mas ele não estava nem perto de ser um candidato a fazer parte desse clubinho. O que eu quis dizer e tentei dizer é que ele tem o recurso necessário para estar. Isso foi exatamente o Ele tem o recurso necessário para estar, o recurso financeiro, o recurso estrutural e o perfil de jogadores.
Em alguns Perfil setores, do talvez treinador. tenha até ser melhor. O meio campo do Bahia, o time todo eu não sei, mas o meio campo do Bahia É dos melhores do é Brasil. dos melhores do campeonato. Brasil. E aí, o que foi que vocês acharam deste bate-papo aí entre os jornalistas Celso Ishigami, Fred Figueroa e Cássio Zirpoli sobre o Bahia? Antes de mais nada, os créditos estão aqui para o projeto 45 Minutos. Eu vou deixar o link do canal deles no YouTube na descrição deste vídeo. Não esquece de deixar like e se inscreve no canal. Tchau!